Olá! Continuando a aula 10 sobre o Grupo de Trabalho 05 de História da Matemática e Cultura, conversaremos agora sobre Educação Matemática Crítica, que é a tendência na pesquisa em educação matemática que se aproxima dos temas sociais e políticos. Os termos educação crítica e educação matemática crítica foram cunhados por Ole Skovismose e outros pesquisadores que trabalham com ele. A obra do autor é ampla e se inicia com a publicação de 1994, Towards a Philosophy of Critical Mathematical Education. Durante os anos seguintes, Skovismose lançou vários livros, como podemos ver no slide. São obras que demonstram a importância da matemática no mundo e na sociedade em que vivemos. Para começar os nossos estudos sobre educação matemática crítica, vamos pensar primeiro o que é uma situação crítica e como desenvolver uma competência crítica. A palavra crítica tem muitos significados, mas o que nós vamos utilizar é o mesmo significado que Ole Skovismose deu para crítica, ou seja, que competência crítica devemos desenvolver para enfrentar e solucionar conflitos e crises com os quais nos deparamos. Apenas saber como e onde buscar as alternativas é suficiente para resolver uma situação crítica? Daí, Skovismose nos leva a pensar o que mais precisamos para analisar criticamente uma situação. Sabemos que a matemática está presente em quase todas as situações que vivemos na sociedade atual. Então, não basta conhecer os números, precisamos saber o porquê, como, para que e quando utilizar esses números. O texto base para essa aula é o artigo Educação Matemática Crítica e Práticas Pedagógicas, que foi publicado na Revista Ibero-Americana de Educação, em 2011. Os autores Ana Maria Severiano Paiva e Ilídio Pereira de Sá nos oferecem uma boa reflexão em relação aos conceitos e definições de educação matemática crítica. O conceito de educação matemática crítica começou a ser elaborado no livro Educação Crítica, Incerteza, Matemática e Responsabilidade. Esse livro é da editora Cortez e foi lançado em 2007. Para Skovismose, a educação matemática crítica não deveria ser interpretada como uma parte da educação matemática e nem como uma metodologia para a sala de aula. Também não deveria ser entendida como um currículo específico. Para o autor, o seu principal destaque para a definição de educação matemática crítica se refere ao discurso que a matemática costuma carregar. Nele, vemos a matemática como uma disciplina que estratifica as pessoas. No discurso da matemática tradicional, também percebemos que existe uma tentativa de eliminar alguns aspectos sociopolíticos das discussões e do conteúdo de matemática. É como se existisse por trás uma política determinada que também fosse responsável pelas falhas pessoais. Então, Skovismose acaba focando a sua preocupação em debater racismo, sexismo e elitismo, que podem estar operando invisivelmente na educação matemática. Na verdade, a grande preocupação de Ole Skovismose é entre educação matemática e democracia. Pensando assim, e para que essa discussão se desenvolva, existem algumas ideias centrais que a gente pode discutir aqui. Por exemplo, uma das principais ideias da educação matemática crítica é a questão da ideologia da certeza na matemática. Ou seja, Skovismose destaca que a matemática não pode ser nem ter a palavra final. Porém, matemática deve servir para construir argumentos. A matemática não serve só para resolver problemas, senão para criar também condições efetivas que favoreçam a reflexão e a compreensão das várias questões.
Outra situação importante que Scoville-Mose traz para a gente é a matemática poder apresentar informações que refletem questões significativas na e da sociedade, o que, na maioria das vezes, acabam não sendo aproveitadas pelo professor. Scoville-Mose afirma a importância de perceber, por exemplo, as questões econômicas que estão por trás das fórmulas matemáticas. Essa forma de aprender a importância da matemática na sociedade chama atenção para o fato de que problemas matemáticos devem ter significado para o aluno e não apenas contas de armar e efetuar jogadas como exercício. Esses problemas necessitam estar ancorados em práticas sociais, articulados com a dimensão da cultura individual e social. Afinal de contas, somos fruto da sociedade em que vivemos. Esse conteúdo, chamado emancipador por Frankenstein, uma autora que trabalha muito com o conceito de educação matemática crítica, significa que a busca de conhecimentos numa visão crítica é necessária enquanto metodologia, pois do contrário as pessoas podem até aprender e se sentirem bem com o que aprenderam, mas provavelmente não serão capazes de usar esse conhecimento na solução de seus problemas reais e muito menos na transformação da sociedade. O que podemos perceber dessas falas, tanto de Scoville-Mose quanto de Frankenstein, é uma aproximação muito grande da obra de Paulo Freire. Para Freire, existe uma inquietação indagadora quando a curiosidade do aprendiz é epistemológica, que difere bastante de uma curiosidade apenas ingênua. Essa relação é a base entre ensinar e ensinar criticamente. Para o autor, uma das tarefas precípuas da prática educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica. Podemos perceber, então, uma grande aproximação entre a obra de Paulo Freire e a obra de Ole Scoville-Mose. Continuando a nossa reflexão, trazemos João Pedro da Ponte, pesquisador e professor da Universidade de Lisboa. Ponte desenvolve sua crítica em relação à separação que por muitas vezes existe entre ensino e investigação. Para ele, essa questão está relacionada com as concepções que os próprios professores têm ao ensinar matemática e as concepções que os próprios professores têm ao ensinar matemática. A respeito disso, João Pedro da Ponte afirma que as concepções estruturam o sentido que damos às coisas, sendo influenciadas pelas experiências e pelas representações sociais dominantes. Ou seja, a matemática possui uma imagem forte que suscita medo, mas também admiração. É geralmente tida como uma disciplina extremamente difícil, que lida com objetos e teorias fortemente abstratas, mais ou menos incompreensíveis pelos que não gostam de matemática. O que acaba acontecendo de fato é que um conjunto de professores representam a matemática de uma maneira muitas vezes bem simplificada. Podemos ver o resultado dessa simplificação, muitas vezes grosseira, nos péssimos resultados que temos visto em relação às avaliações em larga escala e também nos processos de ensino-aprendizagem. Podemos observar que novos propósitos e novas tarefas igualmente se apresentam aos professores. Sem abandonar a responsabilidade de ensinar, o professor pode trabalhar no sentido de associar conhecimentos, participação e transformação dos sujeitos envolvidos na prática pedagógica, considerando um componente incisivo desse processo. Scoville-Mose defende em seus trabalhos o direito à democracia e o ensino de matemática a partir do trabalho com projetos, discutindo a educação matemática como parte de um empreendimento democrático em uma sociedade altamente tecnológica. E é por isso que Scoville-Mose propôs ambientes de aprendizagem e os cenários de investigação, um referencial que veremos a seguir.
Faremos agora uma pausa para que você possa ler o conteúdo desse slide e tentar refletir que tipo de cenários e ambientes de aprendizagem você já teve contato na sua vida escolar. Durante a educação básica, em algum momento, você por acaso teve a oportunidade de trabalhar num ambiente que pudesse dar suporte a um trabalho de investigação, um ambiente que convidasse os alunos a formular questões e a procurar explicações? Se a sua resposta foi não, provavelmente você teve contato com a matemática em um ambiente de educação matemática tradicional, ou seja, baseado na prática de exercícios. Na educação matemática crítica, a nossa abordagem é diferente. É uma abordagem investigativa. E o que isso quer dizer? Na sala de aula, baseamos as nossas práticas pedagógicas em tarefas que podem levar nossos alunos a compreender um determinado conteúdo. Scoville-Mose não considera de todo que práticas baseadas em exercícios sejam negativas. Muito pelo contrário, para o autor, o importante é saber mesclar entre um modelo, no caso de exercício, e outros modelos, no caso cenários para investigação. Sendo assim, é o professor que terá autonomia para decidir se naquele momento cabe a prática de um exercício, que é fundamentado e é baseado na tradição, ou se cabe um modelo cuja investigação poderá dar suporte ao trabalho em sala de aula. Resumidamente, os modelos de ambientes de aprendizagem propostos por Ole Scoville-Mose partem dos paradigmas da prática de sala de aula, ou seja, ele começa na matemática pura e vai até a realidade. Por outro lado, ele seleciona tanto modelos de exercícios como modelos de cenários de investigação. Sendo assim, um exercício apresentado no contexto da matemática pura seria um tipo de atividade de fixação de conteúdos. Semi-realidade seriam situações artificiais, cujo único propósito é chegar a uma solução única. Quando os exercícios se baseiam na realidade, esses exercícios estão diretamente relacionados à vida real, porém, as questões que dele decorrem ainda não são investigativas. Nos cenários de investigação, quando se trata de matemática pura, podemos ver investigações numéricas ou geométricas, com papel e lápis, ou ainda usando as tecnologias digitais. Por outro lado, quando estamos num cenário de investigação e nos deparamos com a semi-realidade, apesar do problema ser artificial, ele já permite uma certa quantidade de explorações que precisam vir seguidas de justificativas. Esse tipo de problematização pode gerar outras questões e outras estratégias de solução. E, por fim, quando um cenário de investigação aponta para a realidade, as atividades de investigação podem usar recursos tecnológicos e materiais manipulativos. Os problemas estão relacionados ao cotidiano dos alunos e podem ser propostos através da pedagogia de projetos. Vamos deixar agora algumas questões para sua reflexão. De que forma preparamos os alunos para que sejam cidadãos matematicamente críticos, ativos e reflexivos? É possível ensinar matemática estando permanentemente em um ambiente de investigação? Estamos preparados para isso? Algumas respostas para as perguntas anteriores podem ser levantadas quando compreendemos a relação entre educação matemática crítica e práticas pedagógicas. Por exemplo, o currículo democrático é a base para uma sociedade democrática. A atuação do professor deve deixar de considerar o seu papel como sendo decisório, ou seja, quem tem a palavra final, e também prescritivo, ou seja, o papel de alguém que pretende apresentar o que é considerado mais correto. O processo educacional, nesse modelo, passa a ser entendido como um processo dialógico. Assim,
vemos um projeto de educação que seja comprometido com o desenvolvimento de capacidades que permitem intervir na realidade para transformá-la. Tanto a instituição escolar quanto as práticas pedagógicas são sempre problematizadas pela comunidade que dela faz parte. Outra situação importante que deve ser considerada quando estamos relacionando a educação matemática crítica às práticas pedagógicas é a mobilização de saberes capazes de atender demandas socioeducativas trazidas pelas transformações profundas por que passam as sociedades contemporâneas. Por fim, resumidamente, podemos considerar que as discussões que tivemos aqui nessa aula levam em conta o professor como um investigador do processo de construção do conhecimento. Consideram também o professor como o mediador que procura fazer intervenções no sentido de levar os alunos a ampliar as noções matemáticas. O aluno também é um investigador. Vamos propor agora uma atividade prática. Nessa atividade, você fará a leitura de parte de um TCC. Apenas a leitura do capítulo 4 é necessária para a realização dessa atividade que estamos propondo. Mas, se você puder ler o TCC todo, será de muito proveito para a sua experiência docente. No capítulo 4 do TCC, a autora descreve uma sequência didática que planejou e utilizou numa turma de 9º ano. Essa sequência didática usa o referencial da educação matemática crítica no desenvolvimento de habilidades matemáticas, políticas e sociais em sala de aula. Você acha que seria capaz de adaptar essa atividade para uma turma de 5º ano? O que seria necessário manter e o que seria necessário retirar? Precisamos lembrar que quando uma atividade proposta tem um nível de dificuldade muito alto, os alunos acabam desistindo de realizá-la. Por outro lado, atividades muito fáceis e que os alunos não precisam ter trabalho para descobrir a solução também são desmotivantes. Qual seria o meio termo? Como seria uma atividade relacionada à matemática crítica, em que os alunos serão investigadores e instigados a encontrar uma solução para um determinado problema? Na próxima aula, conheceremos os principais pesquisadores do Grupo de Trabalho de Educação Matemática e Novas Tecnologias e Educação à Distância, o GT 06. Até lá!